Oi. Volta e meia me pergunto como é que foi a minha experiência de fazer shifting para o Boku no Hero, que é a Academia de Heróis. Eu gosto de assistir anime, gosto de assistir séries e eu não detalhei totalmente porque essa experiência ela é bem diferenciada para cada pessoa. Por exemplo, no meu caso, a minha experiência foi tridimensional. Eu não tive uma experiência de ver nada bidimensional como alguns falam. Eu me visualizei, fiz todo o processo, não foi durante um sonho lúcido, eu fiz o processo a partir de uma concentração, meditação. Eu estava acordado, eu fiz numa tarde, já faz tempo isso foi no ano passado, e eu busquei me visualizar a partir do que eu já conhecia da Academia de Heróis. E eu não assisti totalmente todos os episódios do Boku no Hero. Eu já estava mais ou menos, tinha assistido pelo menos umas 2 temporadas. Mas o interessante é que a minha experiência, ao contrário de que alguns comentam, a minha percepção era igual a 3D, não havia nenhuma diferença a partir do que era de uma referência de um desenho animado. Aí quando eu comecei a visualização, eu me vi numa daquelas cidades, que as cidades específicas dessa série, elas são um pouquinho diferenciadas, elas têm uns formatos diferentes. E aí eu me vi lá, andando por aquelas ruas, preocupado se eu ia conseguir aquela individualidade, né, que é chamado Kirk, aquela individualidade. Eu falei, mas poxa, quando eu fui entrar para essa experiência, eu era para ter a experiência de não ser uma pessoa normal e sim ter uma individualidade. E aí eu fiz um esforço muito grande, eu passei um bom tempo lá, eu não sei dizer quanto tempo, tentando perceber se eu tinha alguma capacidade especial ou alguma individualidade. E eu comecei a perceber pequenas chispas, eu conseguia fazer essas pequenas chispas, mas nada mais do que isso. E aí começaram a aparecer lutas, brigas assustadoras. Eu falei, olha, eu não tenho absolutamente nada, nenhuma capacidade que eu pudesse participar de uma luta. E eu, por mais que eu tentasse, só aparecia aquelas pequenas chispas e havia lutas com seres monstruosos aparecendo e eu não tinha nenhuma condição de participar de uma luta dessa, só fazendo pequenas chispas. E então a experiência para mim foi um pouquinho fraca, porque eu não consegui participar de nenhum desafio grande, nenhuma luta grande, nada emocionante. Só via, de vez em quando teve algumas experiências, umas lutas, nenhum personagem conhecido, contra alguns monstros, e eu só pensava, será que eu vou conseguir entrar na experiência? E não consegui. E então, depois de 2 experiências, eu acabei desistindo. Aí por isso que eu digo, eu quase não contabilizo isso como um shifting de Boku no Hero, porque eu não tive a capacidade de desenvolver minhas habilidades. Bem, mas é isso que eu queria dizer, né? Por isso que muitas pessoas perguntam, como é que foi a experiência? Eu digo, olha, foi pequena, mas está aqui contada para vocês.